E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre potência, tranquilo? Então bora lá. Temos aí a representação de uma potência. O que é que essa representação nos mostra? Que 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, 3 elevado à segunda potência, que é igual a 9. Esse 3 vezes 3 é daí que vem a definição de potência. A definição é o seguinte: potência nada mais é que o produto de fatores iguais, ou seja, a multiplicação de números iguais. Então, por isso que 3 vezes 3. Um dos exemplos. Então, potência nada mais é que o produto de fatores iguais. Esse 3 vezes 3, ele também pode ser representado através do 3 ao quadrado. O 3 é o número que nós estamos multiplicando, o quadrado porque multiplicamos o 3 duas vezes. Esse 3 ele é chamado de base, o 2 é chamado de expoente. Tranquilo? 3 ao quadrado, já vimos que é 3 vezes 3, que deu quanto? 9. Esse 9 é chamado de potência ou resultado. Bora ver agora umas propriedades da potenciação. Eu só posso aplicar, na verdade, nós só podemos aplicar essas propriedades se elas apresentarem a mesma base. Então, qual é a nossa obrigatoriedade aí? As potências devem apresentar a mesma base. A primeira dessas propriedades é a multiplicação. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. No nosso exemplo, temos aí 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Então, observe que realmente temos uma multiplicação de potências de mesma base. Quem é a base? 7. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. 7 elevado a 2 mais 3 é igual a 7 elevado a 5, ou a quinta potência. Então, observe que tínhamos uma multiplicação de potências, transformamos essa multiplicação em uma única potência. Tranquilo? Então, 7 elevado ao quadrado vezes 7 ao cubo é a mesmíssima coisa que 7 à quinta. A segunda propriedade é sobre divisão. O que a gente faz na divisão? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 elevado ao quadrado dividido por 3 à quarta. Observe que eles apresentam a mesma base aí, que é o 3. Então, o que a gente faz com a base? Conserva. E se agora é uma divisão, a gente faz o que com os expoentes? Subtrai. Então, fica 3 elevado a 2 menos 4. Cuidado com o jogo de sinal, para não errar besteira agora, não é isso? 2 menos 4, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, fica 3 elevado a menos 2. De boa, né? Então, bora lá dar continuidade. A terceira propriedade fala da potência de uma potência, ou seja, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de uma potência é mais de uma potência na mesma situação. Observe aí que temos 3 ao quadrado elevado à quarta. Então, quem é a base? 3. Quem são os expoentes aí? 2 e 4. Então, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Então, isso aí é 3 elevado a 8. Mais uma. Potência de um produto ou de um quociente. Tá vendo? Produto é multiplicação, quociente é divisão. Então, o primeiro exemplo, 2 vezes 3 ao quadrado é potência de um produto. O segundo exemplo, 4 dividido por 5 ao cubo é potência de um quociente. Mas a ideia é a mesma. Então, o que a gente faz? Pega cada elemento da base e eleva ao expoente da situação. Ou seja, na primeira, 2 vezes 3 ao quadrado, isso nada mais é que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá vendo? O expoente ele é compartilhado por cada elemento da base. 4 dividido por 5 ao cubo, a mesmíssima coisa. 4 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Tranquilo, né? Bora lá. Potências com expoentes negativos e fracionários. Primeiro caso, expoente negativo. Temos o exemplo aí, 3 elevado a menos 2. Toda vez que aparecer uma potência com expoente negativo, nosso primeiro passo é sempre inverter a base. Então, observe que a nossa base era 3, passou a ser quanto? 1 sobre 3. Professor, mas por que o inverso de 3 é 1 sobre 3? Lembre-se que se não aparecer o denominador, é porque ele vale 1. Ou seja, o 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Qual é o inverso de 3 sobre 1? 1 sobre 3. Tranquilo? Então, apareceu o expoente negativo, inverte a base e automaticamente o expoente que era negativo fica positivo. Observe que era 3 elevado a menos 2, ficou quem? 1/3 elevado a 2. Invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Já no caso do expoente fracionário, que no exemplo aí tem 2 elevado a 3/5, vamos sempre transformar isso aí em radical. Observe aí o nosso sinal de raiz. O 2 é a base, tá vendo? Ele fica dentro da raiz. O 3
era numerador da fração. Ele vira expoente da base, ou seja, vira expoente do 2. O 5 era denominador da fração, ele fica o quê? O índice do nosso radical. Tranquilo? Então, bora lá dar continuidade. Isso aí, na leitura dele, ó, é raiz quinta de 2 elevado a 3. Bora lá. Qual número expresso por 2 elevado a 0 mais menos 2 elevado a 6 vezes 4 elevado a menos 3 menos 2 ao cubo menos 1 quarto elevado a menos 1? Professor, parece que vai ser trabalhoso, né? Só parece. Então aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer o cálculo de um lado e levar o resultado desse cálculo já para o outro. Então, ó, primeiro eu vou separar todas as potências. Quem é a primeira potência aí? 2 elevado a 0. Então, ó, nós sabemos que 2 elevado a 0 é igual a 1. Por quê, professor? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Observe que o resultado já aparece do outro lado, que aí já vai armando a nossa expressão. Quem é a nossa segunda potência? Menos 2 elevado a 6. Então, ó, menos 2 elevado a 6 é o número menos 2 multiplicado 6 vezes, que deu quanto? 64. Então, observe, ó, mais 64. Quem é a nossa terceira potência? 4 elevado a menos 3, ó, expoente negativo. Expoente negativo, o que, é que a gente faz com a base? Inverte. Qual é o inverso de 4? 1 sobre 4. E o expoente, que era negativo, fica positivo. Então, 1 quarto elevado a 3 é o quarto multiplicado 3 vezes. Deu quanto? 1 sobre 64. Então, observe que já apareceu lá. Próxima potência, menos 2 ao cubo. Cuidado para vocês não fazerem menos com menos mais. Não, a preferência é da potência. Então, primeiro a gente resolve menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é o número menos 2 multiplicado 3 vezes. Que deu quanto? Menos 8. Então, observe, ó, menos 8. E qual a nossa última potência? 1 quarto elevado a menos 1. Então, ó, 1 quarto elevado a menos 1 nada mais é que o inverso de 1 quarto. É 4 sobre 1, que é a mesma coisa aqui, 4. Então, ó, já estamos lá com todos os resultados em ordem. O que, é que a gente faz agora? Resolve a expressão. Então, lembre-se que eu não posso fazer 1 mais 64, porque a preferência é da multiplicação aí. O 64 está envolvido em uma multiplicação. Então, eu vou repetir 1 e vou multiplicar 64 vezes 1 sobre 64. Então, ó, 64 vezes 1, 64, e repete o denominador 64. Eu também posso fazer logo direto com o jogo de sinal, porque o jogo de sinal aí é envolvendo uma multiplicação. Então, menos com menos, mais. Então, mais 8 e repete quem? O menos 4. Para facilitar a nossa vida, bora dividir, ó, 64 dividido por 64 dá 1. Então, ficou quem aí? 1 mais 8, menos 4. Somando os positivos deu 10. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. Então ficou quem aí? 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Então a alternativa correta da questão 1, ó, é a letra D. De boa, né? Muito fácil. Claro que vocês vão pegar aí, vão colocar no caderninho de vocês e vão efetuar todos os cálculos com mais tranquilidade. Bora lá, dar continuidade. Números reais, notação científica e problemas. Primeiramente, eu preciso saber o que é uma notação científica. É uma técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, por meio do uso de uma potência de base 10. Professor, dá para traduzir isso aí? Sim, bora traduzir essa situação. Então, ó, a representação de uma notação científica é essa aí. Um número vezes 10, está vendo? Uma potência de base 10, e essa potência de base 10, obrigatoriamente, ela vai ser elevada a um expoente, que aí chamou de n. Bora ver a nomenclatura de cada elemento desse. O A é chamado de mantissa. Esse número que é a mantissa, obrigatoriamente, ele deverá ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, essa ordem é obrigatória. Então, a mantissa ela deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tranquilo? O 10, já sabemos que a base 10, né? É uma potência de base 10. E o n é referente ao expoente. Tranquilo? Bora lá. Deslocamento da vírgula para a representação de um número através de notação científica. São duas situações. Se a vírgula correr para a direita ou para trás, o expoente ele fica negativo. Se a vírgula correr para a esquerda ou para a frente, obrigatoriamente o expoente fica positivo. Bora colocar isso aí em prática. São dois casos, número muito pequeno e número muito grande. O caso 1. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede esse número aí, concorda? Então observe o seguinte, vamos representar esse valor em notação científica.
O que é que acontece, galerinha? O que é que tem que ver, o que é que tem que acontecer, na verdade, com a mantissa? Ela deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, observe que a vírgula vai ter que se deslocar. Observe que em azul é onde obrigatoriamente a vírgula deve estar nesse momento. Então, ela tem que ficar aqui em 1,06. 1,06 é maior ou igual a 1? Sim. É menor que 10? Sim. Então, a nossa mantissa já está realizada. Só para que, de onde a vírgula estava, para onde ela apareceu, ela correu quantas casas? Observe aí, ó, que ela correu 8 casas. Concorda? Esse deslocamento foi para frente ou para trás? Professor, foi para a direita ou para trás. Ou seja, toda vez que a vírgula foi deslocada para trás, o expoente fica quem? Negativo. Então, esse número bonitinho aí, representado através da notação científica, é 1,06 vezes 10 a menos 8. Por que menos 8? 8 é a quantidade de casas que a vírgula percorreu. Como ela percorreu para trás ou para a direita, ela foi deslocada para trás ou para a direita, o expoente fica negativo. Um número muito grande. Em 1 grama de água há esse número bem pequenininho aí de moléculas, né? Então, o primeiro passo é organizar a nossa mantissa. Ah, professor, mas não apareceu vírgula. Sim, toda vez que o número não apresentar vírgula é porque ela está atrás do último dígito. Então, ela está atrás do último zero. Então, vamos deslocar essa vírgula para obedecer a nossa obrigatoriedade da nossa mantissa. Qual é a nossa obrigatoriedade? A mantissa deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, de onde ela estava, ela vai ter que parar onde agora? No 2,3. Observe que 2,3 é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. De onde ela estava para onde ela parou? Ela percorreu quantas casas? 22 casas. Concorda? Não são 22 zeros, são 22 casas. Olha essa diferença aí. Então, ó, qual é a nossa representação desse número bonitinho aí em notação científica? 2,3, ó, o deslocamento da vírgula, vezes 10, que é uma potência de base 10. Quantas casas? 22. Só que agora a vírgula foi deslocada para frente, para a esquerda. Toda vez que isso acontecer, o expoente fica positivo. Então, só para recapitular, deslocou vírgula para trás ou para a direita, expoente negativo. Deslocou vírgula para frente ou para a esquerda, expoente positivo. Tranquilo? Então, valeu, galera. Até a próxima aí. Abraço.